Queridos irmãos, eu gostaria de pegar 2 pontos fundamentais dessa liturgia de hoje, sobretudo o exemplo de Áquila e Priscila. Eles eram uma família que acolheram São Paulo, tinham a mesma profissão de São Paulo, viviam da tecelagem, estavam chegando de viagem e Paulo os deixou como responsáveis da comunidade a qual eles se faziam presente. Isso aqui já denota que, pelas características, eram pessoas leigas, normais, como você, que está aí participando dessa missa agora. E é interessante também entender que Paulo era um bispo, ou seja, um apóstolo. E para não se fazer pesar sobre outros, de tecelões, eles davam testemunho do Cristo, eram preocupados com o anúncio do Evangelho, eram preocupados para que a boa nova do reino de Deus chegasse até os confins, até outras pessoas, até o mais distante dos lugares. E como isso é importante, como isso é fundamental. Muitas vezes nós colocamos tudo na frente de Deus, mas a exemplo dessa família que tinha o seu dia, a sua rotina diária, Deus estava acima de tudo. Deus estava na profissão deles. Tudo era em função da graça e do caminho de Deus. E eu acredito que também a situação não era uma situação cômoda, não era uma situação fácil, porque praticamente essas pessoas, elas vieram praticamente expulsas da Itália, de Roma, pelo decreto do imperador Cláudio. Ou seja, eles foram jogados, não poderiam mais ficar, de repente tinham a vida feita lá na Itália, tiveram que recomeçar. Mas nada os detinha de evangelizar. E a coisa bonita é que Paulo encontrou acolhida na casa desses esposos. É um sinal, é um exemplo também, um pouco daquilo que é muitas comunidades que vivem juntos, clérigos, esposos, famílias. Vocês sabem muito bem que até mesmo a vida consagrada, se não sabem, vão ficar sabendo agora, que a vida consagrada, ela nasceu depois que o Império Romano abriu as portas e acolheu o cristianismo, e acabou o tempo da perseguição, já não tinha mais a perseguição como era antes, que os cristãos eram perseguidos, tinham que rezar nas catacumbas, não podiam demonstrar a fé como é hoje, como nós podemos, como livres, para demonstrar, para anunciar nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo era infinitamente mais complicado, mais complexo. E quando acabou a perseguição, aí sim nasceu a vida consagrada. É como se a coisa tivesse ficado fácil. Agora tá mamão com açúcar, ser católico, ser cristão. E aí começa a nascer as primeiras ordens, as primeiras estruturas. Pessoas que se reuniam porque queriam viver uma vida de austeridade, uma vida de dedicação. E as primeiras comunidades não eram pessoas encostadas, mas eram referências para o mundo. Se nós olhamos, por exemplo, os beneditinos, ora et labora, viviam do seu cultivo, viviam do seu trabalho. Ao redor de cada mosteiro tinha uma universidade. Os hospitais nasciam
das igrejas, das vidas consagradas. A educação nasceu da vida consagrada. Nós podemos dizer que a estrutura social humana que nós temos hoje muito foi iluminada e inspirada pela igreja. E onde que eu quero chegar com tudo isso? Que nós, você, meu irmão, que se diz cristão, eu como cristão, como padre, os jovens que aqui residem na escola de missão, nós temos a obrigação e o sinal e o dever de ser sinal luminoso para esse mundo. As pessoas que olham para nós devem entender como deve ser vivida a vida. E aqueles que se consagram em modo especial, através de uma consagração especial, através do celibato, devem exalar o perfume do céu, o perfume celeste. As pessoas que chegam próximas de nós, consagrados, devem sentir o desejo do céu. E assim nós também, que nos decidimos estar totalmente imbuídos em Deus. Falo aqui dos 50 jovens que estão fazendo um processo, um caminho para descobrir a vontade de Deus. E a grande maioria deles escolheu de não ter nenhum relacionamento humano, para se concentrar em Deus, para viver em Deus, para entender o que o Senhor quer deles, para entender qual é o chamado de Deus para a vida deles. E como isso é bonito, essa escolha, ela deve ser uma luz para todas as pessoas, deve ser uma luz para todos aqueles que estão querendo fazer um caminho sério de Deus, sério de Deus. E que esse exemplo, tanto de Áquila quanto de Priscila, que esse exemplo que temos dentro da sociedade, no mundo, de pessoas que se doam a Deus, sejam inspirações para cada um de nós. Infelizmente, quando vemos bonitos e edificantes exemplos de santidade, achamos muito bonito, mas para ele, para mim não. Mas podemos nos perguntar, por que não? Porque muitas vezes por trás disso tem um egoísmo. Eu não quero me sacrificar, eu não quero perder os meus finais de semana, eu não quero entrar na Missão Belém porque é muito radical e eu gosto de tomar minha cervejinha de vez em quando. Eu não quero isso porque eu gosto de fumar meu cigarrinho. Eu gosto de dar minha saidinha, eu gosto de dar minhas escapadinhas, eu gosto de dar minhas ficadinhas, sobretudo ser jovem. Eu gosto de viver uma vida secular, uma vida mundana. Eu não quero me decidir radicalmente por Cristo. Sobretudo, se admiramos e não fazemos aquilo que sentimos que vem de Deus. Mas podemos nos unir, abraçar a causa junto. Isso não estou querendo dizer que todo mundo tem que largar tudo, vender, dar aos pobres e seguir Jesus. Mas pelo menos ter a consciência de tudo aquilo que você tem, que nós temos, não é nosso e é de Deus. Somos administradores e não carregaremos tudo no nosso caixão quando nós morrermos. Mas tudo que nós temos, a capacidade até de empreendimento que nós temos, é um dom e uma graça de Deus, que deve ser beneficiada na vida de tantas outras pessoas. É importante tomarmos consciência disso, queridos irmãos. É importante tomarmos plena e total consciência do chamado à santidade, dos chamados a ser luz nesse mundo, do chamado de sermos evangelizadores em qualquer situação que vivamos. E para concluir, gostaria só de
mencionar aquilo que está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nosso Senhor diz: pouco tempo ainda e já não me vereis, outro pouco tempo me vereis de novo. Esse é o sentido profundo. Na verdade, tem dois profundos sentidos essa verdade. Primeiro, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são intrinsecamente unidos entre eles. Por isso que se diz, é um só Deus e três pessoas distintas, mas é um único Deus. Quem vê o Pai vê o Filho, quem vê o Filho vê o Pai. Do Pai e do Filho gera o Espírito Santo. Porque nosso Senhor aqui, Ele promete o Paráclito, Ele promete o seu Espírito, Ele sobe aos céus, e poucos dias depois Ele doa à comunidade a graça e o dom do Espírito Santo. E é o Espírito que age, e é o Espírito que faz, é o Espírito que acontece. O outro sentido profundo nós entendemos a partir do versículo 20, que diz: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Esse também é o grande sentido da graça do Espírito Santo, onde as pessoas ficam tristes, onde os apóstolos ficam tristes, porque o Senhor vai, e eles se sentem órfãos, se sentem abandonados, mas o Senhor dá a promessa do Espírito Santo para cada um deles. Mas também entra aqui o grande mistério escatológico do já e o não ainda. Já e não agora, eu acho que se fala em português. Que se diz que o nosso Deus, no seu grande mistério, já está no meio de nós. Que o reino dos céus já está no meio de nós. Que a igreja é uma porção, é uma manifestação desse reino dos céus. Mas esse reino dos céus ainda está para se cumprir na sua plenitude, quando chegarmos na eternidade. E aí sim, essa alegria será plena. E mesmo nas vicissitudes dessa vida, nas agonias, nas angústias, nas fadigas, o nosso Senhor, Ele transforma tudo isso, porque o sentido da nossa alegria é Ele. E quando Ele diz que Ele transformará o nosso luto, a nossa tristeza em alegria, é justamente por esse fato, pela graça e pelo dom do Espírito Santo. Amanhã nós vamos começar a novena de Pentecostes. Vamos nos preparar para receber esse dom. Mas eu queria te convidar desde já, a todos os dias, aproveitar desse tempo e pedir o Espírito Santo. Estar numa comunhão mais íntima, mais profunda com o Espírito Santo. Aproveitar esse dom e viver realmente profundamente unido ao Espírito Santo. Agraciado pela sua graça, agraciado por Ele, tocado por Ele, pela sua graça, pelo seu amor, viver com intensidade essa presença do Espírito Santo. Por isso, irmãos, sejamos intensos, ardorosos nesse nosso desejo de viver essa comunhão com o Espírito Santo, até mesmo não entendendo muito como foi para os apóstolos. Eu fico imaginando Jesus falando: pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis. É uma confusão. O que significa nós, pouco tempo e não me vereis, outro pouco tempo e me vereis? Eu vou para junto do Pai. Nosso Senhor, que sonda os corações, estava prescutando realmente isso. E quão grande júbilo foi para esses homens quando receberam o dom e a graça do Espírito Santo. E esses dias até falava brincando que a grande alegria de receber o Espírito Santo está até pelo versículo, empresta a tua Bíblia aqui, Fê. Está até aqui no versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo, aqui, acho que é 11, se não me falha a memória, 12 na verdade.
13, na verdade, que diz assim: todos estavam pasmados e perplexos, depois do episódio da efusão do Espírito Santo, e diziam uns aos outros: que significa isso? Mas outros caçoavam: estão bêbados de vinho doce. Estão bêbados de vinho doce. Tamanha era a alegria daqueles homens. Eu fico imaginando como era a alegria deles. Eles deveriam estar exultantes de alegria, rejubilantes de alegria, que as pessoas olhavam para eles e falavam: o que está acontecendo? Davam gargalhada deles, eles arrancavam risos, eram hilários, entende? Eram pessoas felizes, justamente porque eram plenas do Espírito Santo. Quer ser feliz, meu irmão? Seja cheio do Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo. Clame o Espírito Santo hoje na tua vida. Clame o Espírito Santo hoje na tua alma. Clame o Espírito Santo hoje no teu coração.